Espiritismo, a caminho da luz. Estudando o Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Questões 01 a 1019. Se gostaram, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Bom estudo. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, dos Espíritos. Progressão dos Espíritos, 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, passando de uma ordem inferior para uma ordem superior. 115. Dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um uma missão com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. A felicidade eterna e pura é para os que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos ao passar pelas provas que a lei divina lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa ao objetivo que lhes é destinado. Outros somente as suportam com lamentação e por causa dessa falta permanecem mais tempo afastados da perfeição e da felicidade prometida. 115A. Assim sendo, os espíritos seriam, em sua origem, semelhantes às crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita, tem maior ou menor aproveitamento, segundo sua docilidade. Porém, a vida do homem tem um limite, um fim, enquanto dos espíritos se estende ao infinito. 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas classes inferiores? Não, todos se tornarão perfeitos. Eles progridem, mas demoradamente. Como já dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderíeis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Certamente, chegam mais ou menos rapidamente conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente do que uma criança rebelde? 118. Os espíritos podem se degenerar? Não, à medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito acaba uma prova, fica com o conhecimento que adquiriu e não o esquece mais. Pode ficar estacionário, mas retroceder não retrocede. 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem sofrer para atingir a primeira ordem? Se tivesse sido criados perfeitos, não teriam nenhum mérito
para desfrutar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? Além do mais, a desigualdade entre eles é necessário para desenvolver a personalidade. E a missão que realizam nessas diferentes ordens está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. 120. Todos os espíritos passam pelo mal para chegar ao bem? Pelo mal, não, mas sim pela fieira da ignorância. 121. Porque alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou o simples e ignorante, ou seja, com as mesmas aptidões tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus, o são por vontade própria. 122. Como é que os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, podem ter a liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os leve para um ou outro caminho? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse determinada ou imposta por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, e sim fora, nas influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É essa a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam, outros resistiram à tentação. 122A. De onde parte a influência sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram apossar-se dele para dominá-lo e ficam satisfeitos de o fazer fracassar. Foi isso que se quis simbolizar na figura de Satanás. 122b. Essa influência se exerce sobre o espírito somente em sua origem? Essa influência o segue na sua vida de espírito até que alcance um domínio tão completo sobre si mesmo que os maus desistam de obsidiá-lo. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar seus desígnios? Entretanto, podeis pensar assim. A sabedoria de Deus está na liberdade de escolha que dá a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Sim, certamente. E é aí que se encontra a grande maioria. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades serão para eles mais longas. 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, após terem passado pelo mal, têm menos mérito do que os outros aos olhos de Deus? Deus contempla a todos do mesmo modo e os ama com o mesmo coração. Eles foram chamados maus por fracassarem, mas no início eram só simples espíritos. 127. Os espíritos são criados iguais quanto às aptidões intelectuais?
Eles são criados iguais, mas, não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio prossiga seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Anjos e demônios. 128. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Não, são os espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúne todas as perfeições. 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala evolutiva? Eles percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, uns aceitaram sua missão sem murmurar e chegaram mais rápido. Outros levaram um tempo mais ou menos longo para chegar à perfeição. 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica o fato de que esteja na tradição de quase todos os povos? Pensai e considerai que o vosso mundo não existe de toda a eternidade que, muito tempo antes que ele existisse, havia espírito que já tinha alcançado o grau supremo da evolução. Eis porque os homens acreditaram que eles foram sempre assim, perfeitos. 131. Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Deus seria justo e bom por ter feito seres eternamente devotados ao mal e eternamente infelizes? Se há demônios, é no vosso mundo inferior e em outros semelhantes ao vosso. Demônios são esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e acreditam que lhes agradam pelas abominações que cometem em seu nome.